pessoal compartilhando no final. Eu quero que o pessoal seguir suas redes. Bora, turma, estamos chegando aqui, mais uma quarta-feira, iniciando aí mais uma live para a gente discutir aqui com a companheira Ioná o Estatuto da Igualdade Racial e Intolerância Religiosa e de combate à intolerância religiosa. Esse estatuto, o Estado da Bahia já aprovou o estatuto no Estado e a gente aqui em Juazeiro fez essa proposição a partir do encontro em novembro, do Dia da Consciência Negra, debate com a sociedade civil. A gente começou a debater um pouco esse tema com o Conselho também de Igualdade Racial, né, que tem à frente a professora Márcia Guena, e que a gente tem muito prazer de poder começar esse bate-papo aí com a turma, tratando um pouco desse tema que é tão importante para um estado que tem a sua população majoritariamente negra e com tão poucas políticas públicas afirmativas e de consolidação de direitos dessa população, né? Então, um momento importante também para a gente e para a população. E vamos aí apertando o aviãozinho e convidando os amigos, os parceiros, né, para que a gente tenha mais participantes e seguindo as nossas redes, Instagram, Facebook, né, o YouTuber, para que a gente tenha uma melhor participação de todos nós. Mandar um abraço aqui para a Elisângela, nossa professora, e para todas as outras também, que do setor de educação que nos acompanha aí. Pois vamos chegando. Esse debate é um debate importante. A nossa cidade vizinha também lá está com o nosso companheiro, vereador Gilmar, fazendo o tema, tratando esse tema também. Vamos aí, Elaine, também mandar um abraço aqui para... Olá. Boa tarde, minha companheira, tudo bem? Boa tarde, companheiro. Tudo bem? Estamos nós aqui. Como é que tá as coisas? Na medida do possível, companheiro. E levando, né? Aí com essa pandemia, com essa loucura, a gente está resistindo. Noite no meio para a gente ir superando. Com certeza. Pois é, estamos aqui se preparando aqui para ouvir você e debater um pouquinho sobre esse tema importante, que é a criação do Estatuto da Igualdade Racial e Intolerância Religiosa do município de Juazeiro, já que o nosso estado da Bahia também tem uma lei estadual que trata desse tema tão importante aí, não só pela questão religiosa. Por si só, tratando da questão religiosa, já seria muito importante, mas mais do que tratar da religião, é tratar do direito da nossa população negra, do direito do povo negro a uma série de políticas públicas que foi negado e que não era até então vista ou reconhecida pelo Estado, que tem uma população negra majoritariamente, que é o Estado da Bahia. E acho que na época a minha Assunção foi essa lei e
Assembleia, um brilhante trabalho na Assembleia Legislativa do Estado e agora também está na Câmara Federal também tratando com a mesma envergadura. Mas esse tema é extremamente estratégico e importante porque é a afirmação de políticas públicas que potencializa e que consolida a estratégia dos governos, mas principalmente a responsabilidade desses governos com sua população, né? E o compromisso de tratar os desiguais de forma a considerar essa desigualdade, ou seja, a enfrentar essa desigualdade, a enfrentar essa realidade com políticas públicas afirmativas. E seria muito bom fazer um recorte aí a partir das nossas comunidades tradicionais, das nossas comunidades indígenas, das nossas comunidades quilombola. Qual a perspectiva, sabendo que Juazeiro também é um município que tem 73% da sua população declaradamente negra e que tem também muitos terreiros e muitos quilombos aqui, principalmente no Vale do Salitre, a maior região com maior quantidade de quilombos registrados na nossa cidade, e a importância da gente política para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para a questão rural, né? Porque também o registro e a organização dos nossos povos, principalmente na área rural, o registro, a questão da produção, a questão agrícola, né? Empoderamento, inclusive, dessas áreas de produção, né? E a certificação e a legalização também dessas áreas. Né? Então, deixa um pouquinho aí a palavra contigo para poder a gente ir batendo essa bola. Bom, tá, boa tarde de novo, né? Agradecer pelo convite desde já. É muito bom estar aqui falando de um tema que é tão importante para o povo negro. E, assim, companheiro e companheiras e companheiros que estão assistindo a gente hoje, o Estatuto, ele é um instrumento importantíssimo, porque a luta do povo negro nesse país, desde o período da escravização e até os dias atuais, é uma luta árdua, de violência, de sofrimento, de falta de respeito, de falta de reconhecimento o tempo todo, né? O negro sofre o tempo todo a violência. No dia a dia, quando bota o pé para fora de casa, é violentado. Então, você ter um instrumento como o Estatuto, é você ter aonde você se segurar, né? Aonde você se amparar, porque durante tantos anos não se teve nada. Então, em 2010, quando surge o Estatuto da Igualdade Racial a nível nacional, e esse é fruto de muitas lutas, de muita gente, né, do sangue de nossos antepassados, ele vem como uma resposta inicialmente, né, como uma resposta a esse clamor. E hoje, aos 10 anos desse estatuto, a gente pode dizer que alguns passos foram dados. Tem muita coisa ainda para ser feito, mas alguns passos foram dados. E ele é um marco na história, né? E para a gente aqui, de Juazeiro, ter um Estatuto da Igualdade Racial, companheiro Tiano, é assim de suma importância. Porque a gente não tem nada, né? A gente tem hoje a lei do Dia Municipal dos Povos de Terreiro, né, que você foi aí o nosso grande companheiro que meteu as caras mesmo, foi para a luta junto com a gente para efetivar essa lei, para fazer com que ela existisse. Mas fora isso, falando do povo, da população preta, a gente não tem nada. Então o Estatuto, assim, é um instrumento da emergência desse povo de Juazeiro.
né, que, como você bem disse, aí são 73% da população é uma população preta. Infelizmente, ainda não tem, essa população ainda não se deu conta disso. A gente tem essa dificuldade de reconhecimento das pessoas, mas isso é um passo. E tendo um estatuto, isso já fortalece ainda mais essa questão da identidade, né? Essa questão de se perceber povo preto, entender o que é e juntar as mãos para fazer a luta, né? A gente está vendo aí, companheiro, essa grande dificuldade que o nosso município, né, irmão aqui do lado, Petrolina, está tendo, e que assim, a gente fica muito triste. Eu estou acompanhando desde o primeiro momento lá da sessão e vendo a cada sessão, e principalmente as falas dos vereadores, né, que a gente fica muito triste de ver que tem pessoas lá que não entendem, não se veem nem como negro, né? Foram eleitos por uma população preta, mas nem conseguem perceber a dimensão disso. E felizmente aqui em Juazeiro a gente tem um outro, eu dizia até ontem isso para o pessoal, a gente tem uma outra cara, né? E é uma cara que foi construída assim, com muitas histórias e com parceiros, e um desses parceiros foi tu, né? E aí a gente fica muito feliz com isso. E aí o estatuto é esse instrumento que a gente precisa para estar dando normas na questão da intolerância, dando normas na questão da discriminação, ajudando a diminuir ou a buscar diminuir a discriminação e a desigualdade, né, que a gente tem na população preta, que majoritariamente está nas periferias, né? Você falou do Salim. Diminuir a desigualdade, quando a gente fala de diminuir a desigualdade, é preciso que a gente perceba e trate isso muito claramente, porque talvez fique pairando na cabeça das pessoas, sim, o Estatuto é um salvador da pátria, é algo que vem do além, que a partir daí vai resolver tudo, porque quando a gente aprovou também a lei do Dia Municipal dos Povos de Terreiro, que tem alguns pilares dessa lei, parecia que algumas pessoas interpretavam como se a partir dali tudo fosse cair do céu. A lei é apenas um marco legal para ali aprofundar no direito pelas suas lutas. E quando a gente fala em ter a possibilidade de diminuir a desigualdade, nós estamos falando de diminuir uma distância grande em vários aspectos, seja na moradia, seja na assistência social, seja na educação, seja no direito à terra, seja no reconhecimento dela, na certificação dessa terra e no direito dessa terra, porque tem muitas comunidades. Algumas já se autodeclararam, mas outras ainda têm problemas nessa autodeclaração, com resistências até histórica e até medo ou por alguma falta de informação e coisas não estão bem claras. É a diferença na saúde e a dificuldade com que a gente deve ter programas para enfrentar temas mais específicos que afligem mais diretamente a população negra na saúde, né? Então, quando a gente está falando de diminuir essa desigualdade, é proporcionar o direito fundamental às pessoas ao direito humano. Eu tenho batido nessa tecla, porque quando a gente fala de direito humano, a gente está falando de direito ao que é essencial para uma vida digna. Que é o essencial para a vida digna, é você garantir saúde, educação, moradia, bem-estar, alimentação, transporte, mobilidade, acesso aos direitos de consumo e de produção do campo e da cidade. Né? Então, esses direitos todos, eles precisam estar encarados. É preciso que a gente coloque para as pessoas que a lei ela é mais um instrumento que pode ser buscado ou pode ser o seu salvaguarda na defesa de um outro direito que talvez você não tenha certeza que tem. Então, isso afirma o compromisso das gestões públicas com essa
com esse tema, né? A geração de emprego, que a gente precisa encarar devidamente, porque a população negra tem também e sofre ainda muito com a questão do emprego e, quando é empregada, assim também como as mulheres, os baixos salários. São temas que têm a ver com o debate nacional, mas também que podem ser encarados também a partir das políticas municipais, buscando alternativas para enfrentar esses temas. Mas se é justamente isso, Tiano. E se a população não se apropria desse processo, não adianta nada a gente ter, né, lá no papel, porque é muito bom estar no papel, é muito bom a gente ter, mas a população precisa criar esse sentimento de pertença e de perceber que é nosso e que nós vamos, após estar lá, né, após ser batido o martelo, ser lançado, a gente precisa construir junto com o poder público essas histórias, né? E continuar dizendo, apontando os caminhos para que a coisa se efetive. Acho que você falou uma coisa bem interessante, essa coisa de às vezes a gente acha que tem a lei, pronto. Agora eu me sento e fico esperando que as coisas aconteçam, e não é assim. Né? A lei aconteceu, o primeiro lá em 2010, e a partir daí ele desencadeou um monte de ações, juntamente com os movimentos sociais, né? Todo o processo, para que a coisa realmente, para que se efetive. E a gente continua fazendo. Né? Aí, como eu falei no começo, falta em Juazeiro ainda essa identidade. A gente tem muitas lideranças, a gente tem um número legal de lideranças, mas ainda precisa mais. Né? A gente precisa, a partir desses instrumentos, a gente precisa formar mais. A juventude de terreiro mesmo agora, que com esse processo agora da pandemia, a gente tem focado muito na juventude de terreiro, porque são os nossos herdeiros, né? Então, eles têm ido para frente, a gente tem incentivado que eles vão para frente, que eles comecem a tomar pé das coisas e que assumam esses processos. E essas leis, elas estão aí e a gente precisa realmente criar essa identidade. Né? E eu vejo o Juazeiro com um potencial muito, muito legal nisso. Porque hoje mesmo a gente começa a ter uma organização, uma maturidade maior dos povos de terreiro aqui, que já entendem que tem uma lei, o que é que a gente pode fazer, tem os conselhos, como é que a gente pode participar, tem as conferências, tem esses espaços que são, né, são espaços importantíssimos, como é que a gente pode estar ocupando, e ocupando com qualidade. Então, eu vejo o Juazeiro com uma maturidade em relação a muitos outros espaços e municípios que a gente tem. O Juazeiro tem feito um caminho cada vez mais maduro nesse sentido. Juazeiro tem uma tradição histórica de resguardar a busca pelo equilíbrio e o direito social das pessoas, vou dizer o direito ao humanitário. Vou dizer direito humanitário a não partidarizar, porque as pessoas, às vezes, quando você fala em socialismo, as pessoas confundem que o socialismo é o direito igual às pessoas, todos terem o mesmo direito ou a busca pelo mesmo direito. O Juazeiro tem essa referência de compromisso com a sociedade que nos facilita abordar alguns temas com mais tranquilidade. A Câmara de Vereadores de Juazeiro tem tido esse compromisso. Eu tive na plenária mesmo, ainda não tendo retornado para o mandato, agora eu já retornei, mas eu lembro quando eu fui em novembro, eu estava retornando para o mandato, estava representando a Câmara na plenária no dia 10 de novembro, e o compromisso era justamente a gente afirmar essa política pública. Aí eu quero mandar aqui um abraço para o Jorge, para a Saurileide, para Manuel, Albertina, Erinaldo, Mirela, Marli, Elis, João e Edneide.
Marli é uma companheira também que teve um mandato aí focado no direito e na defesa das políticas públicas de afirmação feminista, né, e compromissada aí com a defesa das mulheres e dos temas que envolvem o direito, principalmente do empoderamento feminino. Então é importante deixar o tema com muita clareza, porque para além de falar do segmento do direito de professar a fé, que é o direito que todos nós temos os caminhos para escolher, mas nós estamos falando de direito fundamental a temas como saúde, como educação, como moradia, como infraestrutura, como regulação fundiária, né, como o reconhecimento da ocupação desse solo baiano aqui, por exemplo. Quantos quilombos nós temos no Vale do São Francisco e poderiam estar sendo regularizados por leis federais e leis estaduais e complementadas por leis municipais, trabalhando a política da terra, da produção, da educação, do bem-estar, e que, às vezes, esse recorte não é feito não é porque o nosso povo não queira, é porque, de fato, falta informações e falta instrumentos legais. O parlamento é o espaço de busca dos instrumentos legais, ou de aumento desses instrumentos legais, ou de retirada desses instrumentos legais. O que a gente vive no país hoje, por exemplo, é a diminuição desses instrumentos legais que a população tinha para afirmar os seus direitos. Porque nós temos o parlamento mais retrógrado dos últimos 80 anos, segundo a avaliação das pesquisas. E se a gente tem um parlamento com essa postura, é natural que ele vai cortar direitos, ele vai diminuir esses direitos. Se a gente tem um parlamento com a capacidade de avaliar a sociedade de forma mais humana e mais igualitária, naturalmente ele vai ampliar esses direitos para segmentos da sociedade que ainda não tiveram acesso a esses direitos. Você também Acho que é a grande... Como é que você vê esse recorte pegando a partir da educação do nosso município? É acesso. A palavra é acesso mesmo, né? O que falta para o povo preto se identificar como povo preto é o acesso mesmo à informação. E aí, pensando na educação, a gente tem, né, a Lei 10.639, e que precisa cada vez mais ser implementada nos nossos processos das escolas. Em Juazeiro tem uns trabalhos, eu vejo a Secretaria de Educação, e eu já tive dentro da Secretaria de Educação inúmeras vezes aqui no município, então eu posso falar de dentro, digamos assim, com um esforço para fazer esse diálogo. Eu vejo um esforço no pessoal para fazer esse diálogo, inclusive em vários momentos trabalhando com o livro Menina Bonita do Laço de Fita, né, que é um livro bem interessante que trata os cabelos de Lelê, né, que trata da questão negra, mas a gente ainda esbarra na dificuldade de romper com essa questão de achar que toda vez que a gente trata da questão negra, a gente trata só da questão religiosa, que isso é um grande problema, não é só aqui em Juazeiro, né? É um problema do nosso país. Um pouco ampliar esse debate para que a gente tenha condição de fazer com que as pessoas que estão nos acompanhando perceba que discutir o Estatuto da Igualdade Racial é discutir, para além disso, é discutir a saúde, é discutir a agricultura, é discutir a geração de emprego, é discutir uma série de outras coisas que podem ter políticas afirmativas e específicas de empoderamento dessa parcela da sociedade que foi lhe negada pelo longo da história. Sim, porque o negro não está só dentro do terreiro, né? E às vezes a gente esbarra na intolerância religiosa e fica pensando, para além da intolerância religiosa, a
a forma de ver. Então, quando se fala da Lei 10.639, por exemplo, para a educação, se acha que vai se trabalhar só com a questão do que tem dentro do terreiro. Mas aí a gente esquece que a gente tem negros que estão nas igrejas evangélicas, a gente tem negros que estão na igreja católica, a gente tem negros que são ateus, que estão no budismo, e que estão nas demais manifestações religiosas que a gente tem. Sim, é verdade que quem mais sofre no momento da intolerância religiosa é o meu povo, né? Nós somos vistos como o mal, nós somos nós somos as vítimas, as maiores. A internet de Ioná caiu um pouquinho, mas nós estamos voltando nesse instante, com certeza ela está aqui pedindo a visualização e deixa eu retomar. Estamos aguardando o Ioná voltar aqui, mas como eu estava dizendo e puxando muito esse debate, nós aqui. a Ioná estou aqui. Então, Sua fala, Ioná. Então, nós somos vistos como mal, muita gente quer que o extermínio do nosso povo, nós somos as maiores vítimas nesse processo, porque é uma coisa que ainda está impregnado no gene do brasileiro, que vem desde lá das ideias da colonização, né? Mas a gente entende que o Estatuto da Igualdade Racial, ele vai falar de gente preta, e de gente preta que está na sociedade, e de gente preta que sofre a discriminação, às vezes nem consegue perceber que está fazendo. O professor Milton Haddad, que está aqui nos acompanhando, e aproveitar para dizer o Conselho da Igualdade Racial, a gente teve um debate ontem, e a gente vai retomar essa pauta, porque tinha um pouco encerrado por conta da pandemia, a gente tinha botado um pouco no congelador, como disse a nossa companheira Márcia Guena, mas estamos voltando com carga total. Dia 29 também a gente tem um debate aí com uma turma pelo Zoom, pela plataforma Zoom, para dar uma analisada dois estatutos, tanto da Bahia quanto de Petrolina, quanto a proposta que a gente está construindo em Juazeiro. Juazeiro nós estamos ainda em fase de escuta, e essa fase de escuta tem a ver, estamos usando a plataforma da live também e do Zoom, para que a gente possa, junto com o Conselho, estar ouvindo os vários segmentos. Nós estamos fazendo um debate que é do segmento de povos de terreiro, mas também é educadora, e vamos fazer com outros segmentos. Vamos fazer assim também na geração de emprego, vamos fazer assim também no setor agrícola, vamos fazer em outros segmentos, para que a gente possa ter um estatuto com a cara do semiárido nordestino, com a cara do nosso povo nas barrancas do São Francisco. Importante, Tiano, quando a gente pensa, né, no estatuto, e também pensa, né, aí falando como educadora na Lei 10.639, é que quando a gente encontra com esses instrumentos, a gente encontra uma parte da nossa história, né? A gente encontra uma parte da nossa história. A gente não é ninguém se a gente não conhece a nossa história. E para o nosso povo brasileiro, isso foi negado durante tantos tempos. Hoje a gente tem a oportunidade, eu me sinto orgulhosa, sabe? Eu sempre digo para minha filha isso, que eu me sinto orgulhosa de estar nesse tempo. Porque nesse tempo a gente faz a nossa referência aos nossos ancestrais, que deram sangue para construir essa nação, e a gente consegue dar passos, né, passos que reverenciam a memória deles e que fazem o processo de conquista do nosso povo. Passos que são importantes. Então, ter o estatuto também aqui na nossa cidade, porque a gente tem o do Estado, né, mas ter o nosso, com a nossa cara, construído a partir do nosso povo, é um avanço e um instrumento de insignificância imensa para a gente.
Mandar um abraço aqui para a Fátima também, que está nos acompanhando aí. Fátima, que foi também da assistência social, tem um trabalho na área da assistência social importante. Parceiros. Para o esposo. Então, assim, Edileide também, mandar um abraço, a Andréia, a Yasmin, Samara, Sirlene, Ana Lúcia, Gabriele, Ricardo, Ataildes, Emily e Ivan Félix. Pessoas que estão nos acompanhando aí, e é importante justamente, eu lembro quando a gente criou, a gente construiu juntos também a lei que trata a proteção da primeira infância, que foi batizada aí pelas pessoas como Semana do Bebê. E ela só se tornou uma referência de uma lei que tem hoje cada vez mais força para ser executada dentro do município, porque ela foi a única lei em Juazeiro, até a seguinte experiência. Eu tive o prazer, a partir de um pedido do professor Roosevelt, mandar um abraço para ele, de construir aquela lei, porque ela foi uma lei que ela teve plenárias para ser construída. Ela nasceu a partir do interesse dos vários segmentos de educação, da assistência social, né, de saúde, porque sentia a necessidade. E como ela vem cada vez mais se consolidando nos vários setores de educação, de saúde e de assistência social, e vem deixando um saldo positivo cada vez mais, porque a gente empoderou o nosso povo nessa lei. O mesmo a gente precisa fazer com o Estatuto da Igualdade Racial, ter a paciência de dar a cara, o jeito a forma do nosso povo aqui no semiárido são franciscano para essa lei. Então, eu acho que é nessa construção que a gente precisa ir, na educação, na moradia, na saúde, né, nos vários temas, no social, ouvindo os vários segmentos, ouvindo as várias referências, ouvindo o nosso povo, para fazer de um jeito novo e fazer de um jeito importante. E o nosso povo, Tiano, tem uma característica que eu gosto muito de Juazeiro e que eu me apaixonei por essa terra, por isso eu estou aqui há 14 anos, né, quase debutando, ano que vem eu debuto aqui nesta terra, é que é um povo de coração aberto, né? É um povo que se dispõe a tá entendendo aquilo que tem uma dificuldade. Eu até hoje não encontrei essa pessoa de Juazeiro aonde eu começasse a falar ou de alguma coisa relacionada ao povo de terreiro ou de alguma coisa relacionada às questões raciais e que essa pessoa não fosse aos poucos se abrindo, mesmo aqueles que tinham mais resistência, né? Porque hoje a gente já deu muitos passos. Quando a gente chegou aqui há 14 anos atrás, a gente tinha um fechamento maior. Hoje a gente já debate, aqui está numa live, né? Isso aqui, poxa, né? Há 14 anos atrás a gente não tinha, mas mesmo há 14 anos atrás, a gente tinha sempre aquela história das pessoas se abrirem para dizer sim, mas o que é isso? Né? E foi construído, e é construído assim. Então, isso eu acho que é uma característica que o povo de Juazeiro tem que é muito boa, né? Porque a gente tem intolerantes, no caso dos povos de terreiros, a gente tem, infelizmente. E cada dia mais, né? Mas, às vezes, quando a gente consegue encontrar a raiz desse problema, a gente consegue mudar a consciência das pessoas. Né? Não mudar a consciência, porque, né, a gente não muda a consciência de ninguém. Ajudar a pessoa a se abrir para que ela mude a consciência dela. E isso é uma coisa muito legal aqui de Juazeiro. E aí, como eu estava falando das escolas, né? Diga. Porque é muita coisa para falar. Para o tema da escola, porque a gente deu uma... Sim, você estava eu estava no tema da escola, e aí a gente viajou por outro. A importância da educação nesse segmento que é, não só nesse segmento, a educação é o instrumento transformador de qualquer sociedade, qualquer gestão que queira fazer um acerto de mudança profunda tem que se preocupar principalmente com a educação. Os países que tiveram a compreensão de que a educação é que transforma
a sociedade, que empodera as pessoas, que gera emprego, que gera renda, que gera saúde, que gera desenvolvimento. Que a gente precisa trabalhar o tema desenvolvimento, porque o tema de desenvolvimento é um tema com uma transversalidade muito grande, mas ele também, o pilar principal do desenvolvimento está focado na educação. E a gente precisa também ter consciência de que quando a gente fala de desenvolvimento, a gente tem vários modelos de desenvolvimento, né? Tem um desenvolvimento liberal, tem um desenvolvimento com foco mais ambiental, mais social, mais humanitário, mais preocupado na compartilha ou fazer com que esse direito chegue a todos, e tem um desenvolvimento que restringe cada vez mais a sociedade e faz com que a sociedade seja escrava de uma pequena minoria. Mas todos são modelos de desenvolvimento. Então, a gente precisa enfrentar esse tema do modelo de desenvolvimento com a capacidade e a transversalidade muito grande, porque o desenvolvimento passa por todas as vertentes da sociedade, da saúde à educação, da educação à infraestrutura, da produção à ciência, à tecnologia, à inovação, e o pilar central de uma sociedade que se preza em buscar o desenvolvimento é a educação. Sim, a educação é a base de tudo, né? A educação que abre as portas para o mundo. E, como eu estava falando aqui, eu vejo o esforço das meninas da educação de fazer essa ponte, de fazer um trabalho focado nessa questão das raízes étnicas do nosso povo, né? Eu acompanhei vários projetos dentro da Secretaria de Educação e dentro das escolas, como professora, também como articuladora do Mais Educação, aonde a gente tinha o direcionamento de trazer para essas questões, né? Aí colocando a capoeira, trazendo a parte das manifestações populares, trazendo a literatura, que assim as crianças ficam fascinadas, né? E é muito bom. Inclusive a gente aprovou um projeto aqui em 2018 pela Secretaria de Cultura, e foi muito interessante a abertura das escolas, porque no nosso projeto era só para 4 escolas, 5 escolas, e quando a gente começou a fazer o projeto, que era levar as lendas africanas para dentro das escolas, eu tinha escola, choveu de pedido de escola aqui, venha, por que você não veio para a minha escola? Mas eu queria, no próximo você tem que priorizar, então assim, é o que a gente vê que o pessoal está aberto para isso, né? E assim, o mais legal também é que as gestoras, independente da questão da vertente religiosa, né? A gente consegue ter o diálogo aqui com gestoras que são evangélicas, assim, de toda uma vida, né? E até às vezes de tendências religiosas mais fechadas, mas elas conseguem se abrir e fazer esse diálogo. Então, isso, assim, é muito bom, porque é uma construção. Esses processos são processos de construções, né, companheiro? E que são um dia após o outro. Esse é um processo de garantia do respeito à justiça. Porque o direito e o respeito à justiça só é justiça quando o mesmo direito que eu quero ter, eu proponho para o outro também. E quando eu respeito esse mesmo direito. Então, aproveitar aqui também para mandar um abraço para Josileide, para Val, a minha esposa, Iracema, Márcia Guena. Márcia Guena, dia 29, nós vamos estar no próximo sábado, dia 29, fazendo pelo Zoom, aí as pessoas que tiverem a fim de fazer esse debate com a gente, o primeiro sábado de escuta e de análise dos estatutos baianos e pernambucanos, e a nossa proposta também que está sendo avaliada a partir do dia 29 pela manhã. A Letícia, a Josiane, o Gilvan, a Miriam, o Fernando e a Mirna. E a Josivane também, que está lá na nossa área rural do município, assim como também a Iracema, nos acompanhando aí em mais uma live que é importante para a gente ponderar. A gente ainda não falou também, por exemplo, da importância da questão turísticas, né? Turística e cultural, da força turística e cultural que nós temos
no nosso município a partir dessa cultura afro, dessa cultura negro, dessa cultura de produção artística, nas coisas físicas, na matéria física em si, mas na matéria cultural mesmo, naquilo que está no campo ilusionário, através da música, através das lendas, através de outros temas importantes, através da alimentação, através do folclore, né, que estão em torno da gente, que gera emprego, que gera renda, que a gente todos os dias se delicia com uma série de coisas e a gente esquece da onde é que está o pezinho, da onde é que está aquela identidade, da onde é que veio, e é esse povo que ajudou a construir, e como esse povo está no nosso DNA, porque nós somos o próprio DNA desse povo, nós todos estamos construídos do único DNA e da mesma forma, vamos dizer assim. Sim, e Juazeiro tem um potencial imenso nesse sentido, né, Tiano? Eu costumo dizer que, assim, eu tenho uma visão de fora, porque eu não sou daqui. Eu sou de Salvador. Eu vim para cá, me apaixonei e aqui fiquei. Fui adotada, abraçada e colocada. Sim, fui colocada no colo totalmente por Juazeiro, né? Mas eu costumo dizer que, às vezes, algumas pessoas não conseguem perceber a riqueza cultural que essa terra tem. Porque, assim, tem cada gesto, tem cada fala, tem cada forma de se comportar que é um verdadeiro, que é patrimônio imaterial dessa terra, né? Fora a beleza do Rio São Francisco, que, né, o povo fica, às vezes, até com inveja, o povo do outro lado do país, quando eu digo, mora onde? Mora em Juazeiro na beira do Rio, tenho tanta vontade de ir aí, você é privilegiado, sabe? Fora essa beleza, o ser do juazeirense, o salitre, o salitreiro, gente, é uma riqueza imaterial incrível. E aí, quando você vai puxar pela questão da raiz étnica negra, meu Deus, a gente vê essa expressão, né? Mas eu volto a dizer, foi negado. Então, a gente entende perfeitamente o porquê, em muitos momentos ainda, muita gente não se identifica, foi negado. Né? Foi, e agora, com esse governo, com essas histórias que estão aí, é que está sendo mais negado ainda, né? Mas é uma riqueza e que precisa realmente se apropriar e precisa dar vazão a tudo isso que tem de riqueza. Os terreiros que a gente tem aqui, as histórias de terreiro que nós temos aqui, né? As manifestações populares que nós temos aqui, a forma de se... O samba de véio é único. Você não tem no país uma manifestação com as características de, né? Eu sou professora de dança de matriz africana, é toda a minha pesquisa, então eu tenho esse olhar também. A forma da dança do samba de véio que você tem aqui, você não encontra em nenhum outro lugar, né? E por aí vai. Revanchismo genuinamente baiano e juazeirense adotado pelo Pernambuco e que a gente precisa realmente resgatar a origem e a tradição. Sim, o Rei de Bois aqui, a forma como é feito, o São Gonçalo daqui. Gente, isso é uma riqueza que a gente tem que beber dela. Eu bebo, fico embriagada, não me canso de me embriagar com o que tem aqui, mas é lógico, a gente precisa estar se apropriando mais e cada vez mais enfatizando a valorização. As madrugadas. Eu parei de te ouvir. Estou dizendo a marujada, os congos. Sim, a marujada, o congo daqui. Gente, aí você vai olhando e identificando as raízes étnicas e vendo, né? Em algum momento está mais forte uma história, em outro momento está mais forte outra história, e por aí vai. Como o povo conseguiu costurar isso, né? E aí a gente tem a questão, Tiano, que a gente tem que se debruçar também,
é na questão dos nossos mais velhos, né? Porque nós temos esses mais velhos, alguns ainda estão presentes entre nós, e aí a gente precisa estar olhando esses nossos mais velhos que são o baú de riqueza das nossas tradições, e que a gente precisa estar visualizando eles, né? E fazendo com que essas tradições elas não morram, porque eu vejo muito assim, por exemplo, a questão do rei de bois, né? Hoje a gente já quase não tem essa manifestação aqui. A gente tem os herdeiros, mas a gente precisa estar enfatizando mais. Eu acho que as escolas podiam se apropriar disso, né, companheiro? Não cuidar de apropriar aqueles que estão chegando, a juventude, as pessoas que estão chegando agora desse conhecimento, e dar a oportunidade dos mais velhos transmitir esse empoderamento, esse conhecimento, esse jeito, essa forma, nós vamos aos poucos perdendo a nossa própria identidade. Ela vai aos poucos se apagando, e daqui a pouco a gente não sabe mais que rosto nós tínhamos quando iniciamos, cara e que jeito o nosso povo tinha. Então, é importante a Fundação Cultural, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Turismo, o setor de turismo, se empoderar, fazer um mapeamento desses setores, fazer um resgate de informações, fazer vídeos, proporcionar um diálogo com a educação para proporcionar e incentivar a escrita dessas histórias, desses temas todos, provocar ter livros municipais cada vez mais. A gente tem grandes autores aí, Bebela, que deixou um legado fantástico para a gente, tantos outros têm fazendo essa mesma atividade. Então, a gente precisa impulsionar cada vez mais esse momento. Então, mandar um abraço aí para a Mineia, para a Adriele, Fátima, Ailane, Jaiane, Josivane, Jacira, Luana, Rilza e Edson. As pessoas que estão nos acompanhando aí e participando desse debate tão importante para que a gente cada vez mais fortaleça as políticas públicas e as políticas que ajudam no desenvolvimento das nossas comunidades e do nosso. A Emily, ela colocou aqui que falou do eurocentrismo, né? E a gente foi criado nesse eurocentrismo, né? A nossa luta todo dia é para ir quebrando, né, esse processo que foi, como eu sempre digo, colocado no nosso gene, porque essas ideologias elas ficaram muito fortes. E esses instrumentos, voltando para os nossos instrumentos, né, o estatuto, a lei do Dia dos Povos municipal dos Dias dos Povos de Terreiro, a 10.639, eles são esses instrumentos, essas ferramentas que nos ajudam a ir quebrando aos poucos esse eurocentrismo, que é muito forte. O que fizeram com o nosso povo, o que colocaram na nossa cabeça, é muito forte. É uma violência psicológica que tem marcas que ultrapassam a geração. Você vê que hoje, né, quantos séculos depois da escravização formal, porque a gente vive hoje uma escravização informal, né? Vários outros tipos de escravismo a gente vive. Quanto tempo depois a gente ainda está aqui brigando para sair? Mas a gente vai, aos poucos, um passo de cada vez, um dia após outro, a gente vai chegar lá. Eu acredito muito nisso. Então, mandar um abraço aqui, a gente está quase chegando já ao final. Mandar um abraço aqui para o Wilson, para a Ana Paula, para a Selma, para a Júlio, para Vinícius, Nilza, Cristiane, Ana Carla. Dizer que é muito bom poder bater esse papo contigo. É só o início dessa jornada nossa aí de caminhada, que a ideia é que a gente vai escutando uma série de segmentos da sociedade. O conselho é importante para ajudar a gente a mapear, identificar e formalizar também esse debate e construir com a gente
transformar as ideias em texto e texto em lei, para que a gente consolide essas propostas. E um abraço para você, grande, muita satisfação fazer esse bate-papo contigo. Dizer para as pessoas que aqueles que não precisam sair para trabalhar, que não têm essa obrigação, continue se resguardando, fique em casa. Acho que todo mundo precisa sair de fato para trabalhar, mas ao sair, máscara, álcool gel, mas tem a população mais idosa que já tem uma seguridade um pouco mais, porque está aposentada, se resguarde, fique em casa, cuide de si, cuide da família, cuide dos netos, né? E vamos torcer que a gente saia desse momento o mais rápido possível. Então, um abraço, Leonardo, e Obrigada. para você se despedir aí. Aproveitar para pedir à nossa turma que siga as nossas redes, o Instagram, o YouTube, o Facebook, e compartilhe e convide mais um, mais dois, mais três, mais quatro amigos, para que a gente tenha, nesse momento importante, a consolidação também daqueles que se preocupam com a construção de uma política pública coletiva. A gente só tem a agradecer, companheiro. E estamos aqui, estamos à disposição, né? Vamos construindo aí, vamos fazendo o nosso processo para a gente ir aos pouquinhos mudando, né? Contribuindo para ir mudando essas histórias que estão postas aí. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de ter sido convidada e um papo muito gostoso. Muito obrigada. Um abraço. Abraço, obrigada a todos.